Oi, esse aqui é o S-Cast, o podcast da Revista Oeste. E hoje a gente tem uma grande novidade para vocês. A partir de agora, eu vou ser sempre acompanhado pela Adriana Reid, que tem muita experiência em jornalismo, já passou pela Bandeirantes, pela Record, pela Jovem Pan, e até substituiu a Paula Leal aqui alguns dias no Sem Filtro. Certo? Exatamente, que foi um prazer. Tudo bem, Dagô? Tudo bem, ou seja, o programa vai ficar mais inteligente, mais bem informado e mais bonito, né? Vamos falar sério. É muita também, gentileza. Né? Dagô, imagina. Obrigada, viu, pela Eu que agradeço. recepção por aqui. Vai ser muito bom trabalhar com você aqui. Eu estou feliz demais com um novo desafio e em fazer parte da Revista Oeste, do Oestecast, que eu tenho tanto orgulho e admiração, viu? Ótimo, viu? E no nosso programa de hoje, a gente recebe a Débora Rodrigues. A Débora Rodrigues, ela é novinha, ela tem 27 anos, mas já é psicóloga, já atende adolescentes, pais de adolescentes responsáveis. Vai contar pra gente agora. Você que veio direto de Minas, você mora lá no interior de Minas, para falar com a gente sobre o livro que você escreveu recentemente, de nome O Ser Adolescente. Esse livro, Débora, bem-vinda. Ele é para adolescentes lerem ou para pais irresponsáveis? Por quê, hein? Conta pra gente. Muito obrigada também pela recepção. É um prazer para mim enorme estar aqui. Este livro é para pais de adolescentes, né? Na clínica eu atendo os adolescentes. Hoje, 99% dos meus pacientes são adolescentes. E eu percebi alguns pontos em comum, sabe? Eu percebi algumas áreas. Eu tenho uma das minhas especializações é terapia familiar. E eu acredito muito nessa questão desses ajustes familiares que precisam ser necessários. Porque o adolescente, ele é totalmente dependente, né? O adulto responde por ele, inclusive legalmente. Nós adultos, se a gente está num lugar, no ambiente de trabalho, que você percebe que você precisa sair, que aquele ambiente não faz bem para você, a gente tem a autonomia ou independência de falar assim, nossa, isso aqui para mim não dá e tal. O adolescente, ele não tem isso. Então, às vezes, tem algumas questões em casa mesmo, sabe? Então, tanto no consultório, eu gosto de trazer a cada 3, 4 consultas, eu gosto de ter uma conversa com os pais, os adolescentes sabem disso, e eu quis alcançar outras pessoas que eu não consigo alcançar na clínica, né? Então, o livro é uma leitura para pais de adolescentes. Eu ser adolescente, a adolescência como nunca te contaram, que a intenção é justamente trazer algumas nuances, algumas reflexões para os pais de adolescentes. E o livro também tem muitos espaços de anotação, quer dizer, para os pais pensarem a respeito também, Sim, né? Sim, exatamente. O meu intuito é que fosse algo terapêutico mesmo, sabe? A ponto da pessoa conseguir analisar. Eu gosto sempre de falar que o papel do terapeuta não é dar conselho. Tem até aquele ditado, né? Pelo menos lá na minha região. Se o conselho fosse bom, a gente vendia. Mas a questão com a visão do terapeuta é justamente fazer algumas reflexões, algumas perguntas para o próprio paciente se ouvir. Então, eu quis que esses espaços existissem, eram umas perguntas norteadoras para que o leitor, no caso, né, ele conseguisse chegar a essas conclusões através dessas respostas. Ele mesmo conseguiria ver, nossa, isso aqui eu preciso dar uma atenção maior, isso aqui eu preciso melhorar. A intenção era que fosse desse cunho terapêutico mesmo. E o livro tá uma graça, né, Dagô? A gente estava dando uma folhada nele, ele pode-se até dizer de leitura rápida, tem 50 e poucas páginas, é bem colorido, ele remete bem essa capa a essa fase da adolescência. E quero te perguntar sobre isso, né, Dagô? Qual é esse período que a gente chama de adolescência? Sim. Eu estava dando uma olhadinha também na introdução, você diz... Na apresentação sua, você é a mais velha de 4 irmãos, né? Como que foi essa sua adolescência? Ela te inspirou a trabalhar nessa área? Na verdade, o fato de eu ser terapeuta familiar, eu acho até bem engraçado, né? De senso comum, as pessoas falam muito daquela família estruturada. Dentro da psicologia, a gente gosta de falar de dinâmica, porque quando você fala que você não tem uma família estruturada, dá uma sensação ruim, né? Que você estava, desestruturado. Então, a gente fala de dinâmica familiar. Minha dinâmica familiar é um pouco diferente. Eu tenho 3 irmãos. Eu cresci a maior parte do meu tempo com meu irmão. Ele é 2 anos e 9 meses depois de mim. São 3 homens e você? Não. Aí, quando eu tinha 15, nasceu minha irmã. Eu tenho uma irmã de 12. E aí, os meus pais se separaram. E eles eram casados
Eles ficaram casados uns 16 anos. Se casaram muito novos. Então, quando separaram, tanto meu pai quanto minha mãe estavam... O meu pai hoje tem 48 anos. Eu tenho 27 e meu pai tem 48. Então, na época, o meu pai casou de novo. E aí, ele e minha madrasta engravidaram, né? Então, eu tenho um irmão hoje de 5 meses. Olha só, eu tenho 27. Bebê. Aí eu tenho os 2 filhos e um irmão de 5 meses. Eu falei assim, nossa, é muito bacana conseguir conversar sobre essa questão de família. Eu falo, só as experiências pessoais, a gente já tem várias situações aí. É um laboratório, né? Exatamente, exatamente. A minha adolescência como um todo, como é que eu consigo dizer? Eu não me considero que dei muito trabalho para os meus pais. Embora a separação dos meus pais aconteceu justamente na fase. Eu tinha 15 anos, meu irmão estava com 13, 12. E o que acontece? Eu sempre fui muito próxima ao meu pai. Meu pai, a gente tem uma conexão maior. Ele era pastor de igreja e tudo. E eu acho que várias coisas contribuíram para um amadurecimento precoce, sabe? Desde sempre eu era mais madura. E eu acho que isso começou, além dessa questão desse incentivo, quando eu era bem pequena mesmo. Quando eu tinha uns 3, 4 anos, eu tive estrabismo, né? Uma questão um relaxamento do nervo, né? Eu não nasci com essa condição, mas começou. E os meus pais contam que eles ficaram tipo assim, Débora, para de brincar com isso. Mas não, eu não percebia, né? E aí, quando de fato o olho ele teve essa questão, eu tinha 4 anos, né? Eu estava entrando na escolinha. E aí eu usei tampão e tudo, até ser uma questão de cirúrgica mesmo. Precisei fazer a cirurgia. E aí, eu acho muito bacana como os meus pais, e principalmente o meu pai, conseguiu lidar com isso. Eu acho que essa questão da maturidade precoce começou ali. Porque tem toda uma questão de bullying que você passa na escola, uma questão de autoestima. Nós estamos falando de 4, 5 anos, você está entrando assim na escola, e aquela questão toda. Eu citei o fato dele ser pastor, porque também tinha as responsabilidades de igreja, né? E eu lembro que aconteceu uma vez que eu estava na escola e o bullying, né? Eu escutava algumas pessoas fazendo alguns comentários, zoando, né? Eu voltei para casa muito mal, óbvio, isso aí acontece. E o meu pai, eu cheguei e falei assim, ai pai, eu tô muito triste. Ele, o que tá acontecendo? O pessoal ficou falando assim, assado. E aí era o zarolha, né? A forma como eles falavam. Aí ele chegou, e é engraçado que é por crianças. Dói, né? Hoje a gente ri, mas isso dói. O bullying é algo muito sério que a gente pode falar melhor mais pra frente de novo. E aí, ele olhou para mim, ele me levou no espelho, ele falou assim, o que estava acontecendo? Aí eu falei que eles estavam chacotando e tal. Ele virou para mim e falou assim, minha filha, olha pro espelho. Seu olho é torto? Eu falei, é. E ele falou assim, então, tipo assim, a gente precisa encarar que é uma realidade. Isso é uma realidade. Só que cada um tem para oferecer o que tem. Estamos fazendo os exames, a gente está vendo o que pode ser feito. Quando o seu olho consertar, ninguém vai poder falar isso. E o que a gente vai poder falar sobre essas pessoas? Será que isso tem como consertar? Que linda lição, hein? Nessas pessoas? Eu nunca esqueci, eu era bem pequena. Então, embora teve essa questão que foi um fator, assim, de peso, nunca me trouxe um sofrimento. Por incrível que pareça, porque eu encarei assim, só que aí também ele começava, você é muito inteligente, eu fui pra escola, eu já sabia ler, eu gostava, sempre fui inserida no mundo dos livros mesmo, até porque a atividade física era bem ruim. Aí já não tinha essa questão de baixa autoestima, então eu ficava muito assim, lendo, e aí os adultos gostavam de conversar comigo, eu achava o máximo estar conversando com os adultos, então essa questão de maturidade, ela foi semeada lá atrás, sabe? E a gente já vê nesse depoimento da Débora, que a importância desse posicionamento que o pai justamente teve diante da dificuldade que ela poderia ter que resolver calada sozinha e não dar essa volta por cima tão positivamente. Você acha que se não tivesse esse apoio, você ia virar o que a gente chama de aborrecente? Com certeza. Você ia virar. Com certeza. Porque... E eu citei esse exemplo, mas o meu pai, a gente sempre teve um relacionamento assim, muito aberto, sabe? Um pouco antes da adolescência,
ele já começava a falar sobre sexualidade. No livro eu falo que tem pais que não conversam nem sobre a menstruação. A primeira menstruação é algo que vai acontecer com as meninas. Os meninos precisam saber para justamente, numa questão de bullying, isso que a gente fala, não expor, né, a menina e tudo. Então, esse relacionamento com meu pai, ele sempre foi muito tranquilo. Embora quando chegou a adolescência, veio essa separação, eu confesso que eu achei que eu era muito madura para lidar com aquilo, sabe? Porque eles conversavam, tanto meu pai quanto a minha mãe conversavam comigo, porque tinha essa questão ali de igreja, então não era interessante que as outras pessoas soubessem de uma possível crise que estava acontecendo. E eu era mais velha, então era bem, tipo assim... E eu falei com eles, falei, não, gente, vocês são muito novos. Eu lembro de falar isso. Vocês são muito novos, eu não quero carregar esse peso, eu bancando a madura. Mas teve consequências, né? Mas a gente sente isso em você, Débora, não é? Uma certa maturidade que parece que vem na sua personalidade desde bem cedo. Mas esse exemplo também que você dá sobre o bom funcionamento familiar, do posicionamento dos pais, não é a realidade da maioria. A gente sabe disso, né? E também essa sua maturidade pessoal não acontece em todos os lares ou com todos os adolescentes. A impressão que a gente tem é que o adolescente gosta de conversar os assuntos mais sérios com os amigos, longe de casa. E qual que é o limite dessa amizade? Como que os pais ou responsáveis fazem para dar essa liberdade para os filhos conversarem assuntos mais sérios, como você citou? Sim. E aí a gente pode pôr drogas, bullying, tanta coisa nesse balaio, né? Sexo, puxa vida. E também que tem um capítulozinho aqui no livro que ela diz: esteja junto, não perto. Como é isso? Até que ponto que vai essa amizade? Exatamente. Porque esse estar perto, a gente poderia estar aqui todos numa mesa, cada um no celular, uma na ligação. Esse é o cenário, infelizmente, esse é o cenário mais comum que se vê nas famílias, sabe? O que eu gosto de falar? A gente está com um problema porque, ao mesmo tempo que existe esse distanciamento, existe também aqueles pais que eles não querem ser pais, eles querem ser amigos dos filhos. E exageram na mão. Exatamente. É o meu caso. Foi assim com você? Foi, mas eu estava falando que meu filho, sei lá, deu certo. São quantos da Gossoy? Não, um só. Um só, já está adulto e tal, 40 anos já, mas eu sempre fui muito criticado por isso. Tem que ser, tem que ter. Agora, eu fui criado assim também, eu não sabia ser de Ele te cobrava mais postura de pai do que tão amigo, é isso? Não, eu não cobrava. Não, a gente sempre foi amiguinho. Sempre foi assim, então, mas de certa forma deu certo, como eu acho que com meu pai também de certa forma deu certo comigo. Que bom, então eu acho que é caso a caso, né? Sim, mas eu acho que é porque passa no limiar de uma honra e respeito também, sabe? O que eu consigo perceber? A gente veio, na maioria das vezes, isso não aconteceu com você, mas na maioria das vezes a gente vem de uma geração de pais que tiveram pais muito rígidos. Muito rígidos. Prejudicial. Exatamente. Também, né? Dentro da literatura científica, eles definem 3 tipos de pais. Os pais autoritários, que são justamente esses tipos de pais. Bravos, exatamente. Mandões. Não pode falar nada. Tem criança que às vezes faz xixi bronca, porque né? o pai está fazendo alguma coisa, né? Olha, tá falando algo, exatamente. E, em contrapartida, tem os pais permissivos, que já são esses pais que não conseguem ter um controle da situação, sabe? Mas muito difícil achar essa medida. É o meio termo, que seriam os pais democráticos. Talvez foi esse tipo de pai que você foi. E não nessa questão de permissividade, que é onde, tipo assim, o pai consegue inserir o filho. A gente vai fazer uma viagem. Pô, que lugar que você acha que seria bacana? O adolescente, ele consegue ter um lugar, o adolescente, a criança, né? Consegue ter um lugar, consegue se sentir, assim, aceito, mas sabe, uma questão de respeito e de honra, sabe? Não, meu pai sabe o que é melhor para mim. Querer ouvir um conselho justamente por respeitar essa questão de experiência que o pai tem, sabe? Só que, de modo geral, como a gente precisa falar, tipo assim, de um todo, é esse movimento que a gente percebe. Os pais que tiveram esses pais autoritários e que não querem ser esse tipo de pais. Só que eles pulam pro permissivo, eles não conseguem ficar ali na linha democrática, sabe? E o que eu falo com eles e eu pergunto para os adolescentes, a galera perdeu o princípio da honra. Sabe aquela questão assim de honrar? Aquela coisa que tinha o maior pedaço de carne. Não, vou dar pro meu pai. Eu vou fazer isso para dar. Hoje, como eles se consideram muito amigos, o adolescente hoje, ele acha que o pai tem que fazer alguma... Ele não consegue ter esse patamar de respeito, mas é quando você coloca alguém lá.
Entende? Tipo assim, eu quero honrar essa pessoa eu respeito. Como não tem isso, na maioria das vezes, o lance de amizade acaba sendo prejudicial. E até também a gente não pode esquecer lares em que os pais não são nada admiráveis, né? Exatamente. Então, você falou de separação, né? Isso atinge muito o adolescente, Sim. eu acho, crianças. E também, às vezes, situações de drogas, alcoolismo ou falta de amor e carinho, né? Exatamente. Um pai que não queria ter sido pai, ou a mãe que não queria ter sido, e a criança, o adolescente sente isso, né? Vai buscar na rua, às vezes, esse afeto e não sabe direito também como, né? Exatamente. Porque o adolescente, não só o adolescente, mas o adolescente é mais latente, né? Aquela necessidade de se pertencer a um grupo, né? O adolescente, ele tem isso. Aí que vai a questão que eu converso muito com os pais. Eu tive um pai que eu estava conversando com ele na verdade é o filho que é o adolescente, né? Mas aí a gente estava conversando e eu falei com ele como que acontece a cabeça do adolescente, né? O adolescente, por que nós somos responsáveis por ele? Porque ele ainda não está pronto, ele não é um ser humano desenvolvido, né? O cérebro não concluiu todo o processo. Então, a última parte que conclui é justamente a parte da frente, o lombo frontal, que é o córtex pré-frontal, né? Que é responsável por uma questão de análise de risco. Por isso que o adolescente é muito inconsequente. É o hoje, é 880. Se eu tô feliz, é o dia mais feliz da minha vida. As consequências vêm depois. Exatamente. Não tem como acionar uma área que não está completa. Então, por isso que precisa ali de um adulto. Falando. Exatamente. É isso que se chama de poda do neurônio? Existe esse termo? Eu não saberia te falar assim, especificamente, sei. Sabe? Porque uma coisa também que eu ia te perguntar, assim, no meu caso, eu tenho, as memórias da minha adolescência são extremamente fortes, eu sou capaz de esquecer onde eu moro, mas eu sei o capítulo 12 de uma série que eu assisti naquela época. Tem a ver com essa formação do lobo, porque forma uma espécie de uma zona de conforto, assim. Sim. Quando você quer sentir bem, você acaba voltando para essa época. Existe alguma relação? Eu diria que não é especificamente com a relação, mas com a importância que você deu para aquele momento, sabe? Independente que é um momento de descoberta. Exatamente. Assim, para você, aquilo foi um marco, né? A ponto de, como você disse, você querer voltar, né? Querer, tipo assim, se lembrar desses momentos para ser talvez um refrigério mesmo, né? Puxa, foi tão bacana, mas a importância mesmo que... Eu acredito muito nisso. A minha abordagem dentro da psicologia é acreditar que o ser humano, ele é o ser de potencial de escolhas, sabe? E penso que assim como existem escolhas negativas, os famosos adultos que nunca deixaram de ser adolescentes, é escolha, né? A pessoa continua naquilo, mas tem essa escolha também de ser significante, daquele momento ser simbólico de certa forma, então isso tem uma impressão maior, sabe? Agora, trazendo um caso prático, são inúmeros que a gente pode levantar. Não é fácil a missão dos pais, por isso também acho que tem que pensar bem antes de querer ter filho também, nesse sentido, é um desafio geral. Por exemplo, o adolescente começa a namorar, e aí quer trazer o namorado em casa, aí fica aquele clima, deixa essa porta aberta do quarto, ou não quero que vá para o quarto, ou pode meu namorado ou namorada dormir aqui, pai não, mas aí vai dormir escondido na rua, vai falar que vai na casa de uma amiga, aqueles truques todos. Então, como que o pai faz numa situação como essa, né, para aceitar o relacionamento de um adolescente? Sim. Saber o limite de estar sendo muito permissivo ou não, ou de estar aquela história também, melhor que aconteça aqui dentro de casa, sob o nosso olhar, que comece a beber álcool aqui, que seja. Exatamente, tem um capítulo do livro que é justamente a adolescência, ela deveria começar no gestar. Porque quando a gente, né, nós vamos falar, o casal, ele opta por uma gravidez, tem sempre o lance de expectativa. Expectativa é sempre um saco. E tem uma parte aqui do capítulo que você fala sobre idealizações, né? Exatamente. Você já fala, meu filho vai nascer, ele vai ser um professor de matemática, vai ser super simpático. Exatamente. É comum, né? Na gestação ter isso. Essas idealizações, elas, além dessa questão do que esperar para o meu filho, elas são até idealizações bem físicas, né? É uma questão do quarto, qual que vai ser o quarto e tudo, como que vai funcionar. Hoje a gente tem plano de parto, né? Toda a questão.
Porque aí tem a festinha do primeiro aninho, que a mãe, principalmente, já começa a pensar quando for pra escola, ai meu Deus do céu, vai cair os dentinhos e tudo. E a gente tem que pensar quando estiver na faculdade, qual que vai ser a reserva. Eles pulam a adolescência. Contínua. E não conta. É muito difícil ter um casal que fica, tipo assim, durante a gestação, pensa que aquela criança vai ser um adolescente. Ou ele considera ele na fase da infância, ou considera ele na fase adulta, igual eu citei aqui nessa questão de faculdade, um casamento. A adolescência, eles pulam, deletam. E deletam tanto que ela está por vir, quanto a que nós passamos. E tem uma coisa também de projeção, né? O meu filho vai ter a minha profissão, vai torcer pelo meu time. Seu pai deve ser cruzeirense, não é? Não? Eu soube que é sério. Porque realmente tem isso. Eu me lembro da importância do seu time, do seu filho torcer pro seu time, como aquilo vira uma espécie verdade, de uma... Né? Existe uma espécie quanto mais radical, mais fanático, né? E hoje o meu é muito mais fanático que eu. Mas ele foi pro seu time? Todo palmeirense, fanático. Se ele falasse, pai, você é corintiano, desculpa, como que ia ser? Você ia falar, que é isso? Exatamente. Existe essa coisa de você... sei lá, às vezes você projeta demais, você começa a falar, isso vai ser a minha profissão, você vai ser o que eu, vai se vestir como eu. Sim. E realmente deve ser duro para os dois, né? Para a própria pessoa que não está percebendo que Exatamente. É porque nesse cenário a pessoa esquece até que existe o outro, né? Que existe o outro. O que está sempre ser, ali eu me realizando, porque eu É. sempre quis que meu filho fosse isso. Então tem toda essa questão. Mas dentro do que a gente está falando do gestar, com relação à questão que você levantou, quando os pais eles estão preparados para a adolescência, eu gostaria que, por exemplo, o livro Pai de Crianças lessem para ter uma visão diferente lá da adolescência, sabe? Porque o filho ele não chega adolescente, existe um construto, existe um passo a passo, entende? Como eu falei, conversar sobre... A infância está construindo essa adolescência. Exatamente. Então, qual que é a visão da família com relação a um namoro? Vamos conversar com essa criança? Embora a criança não namora, mas, sabe? Às vezes se tá... Preparar a tempo, não quando a situação já Exatamente, exatamente, porque ele não chegou ali, né? Então, é um casal. O que a gente pensa? Um namoro na adolescência a partir de que idade? Porque existe cada contexto. Eu já vi casos de pessoas nessa questão de não, prefiro que namora dentro da minha casa, que teve uma gravidez com a menina aos 13 anos. E quantas meninas brasileiras não engravidam adolescente? É um problema sério do país. Exatamente. Exatamente. E essa instrução na infância pode ajudar o adolescente a escolher esse parceiro também, Com né? certeza. Que às vezes a gente escolhe cada parceiro que não entende, que confusão aquela, por que foi. Mas você já fica um pouco orientado do que esperar desse casal. Qual foi o pior caso que você pegou no seu consultório de conflito? Então, justamente, eu penso que seja essa questão familiar mesmo, sabe? Se a gente pega o pai e a mãe, que eles não estão conectados entre si, o adolescente, ele fica lá todo bugado. Porque o adolescente, ele vai ter sempre respaldo em alguma entrelinha ali. Minha mãe acha que meu pai é assim, mas meu pai acha que não precisa fazer. Eu já tive um adolescente que falou assim, eu sei como controlar minha mãe. Eu sei o que fazer para ela fazer o que eu quero fazer. E isso é totalmente... E tem também o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Eu sei que eu consigo mais fácil isso Exatamente. com o outro. Aí o foco fica... jogo ali. O foco fica entre eles, o adolescente tá lá de boa jogando o videogame dele do mesmo jeito, sabe? Sei. Os dois brigando, quase se separando. Exatamente. Numa explicação dessa que eu tava dando acerca dessa questão de maturidade do adolescente, o pai falou que ele disse, olha, me desculpa, eu não concordo com você. Eu falei, não precisa concordar, não, que eu tô falando em questão científica, né? Eu não tô dando a minha opinião aqui. Claro. Eu não concordo com você, porque o que eu quero ser é melhor amigo do meu filho mesmo. Não nesse sentido de respeito que a gente estava falando. Ele queria poder dar tudo pro filho. E aí eu estava falando sobre os impactos que isso teria lá na frente. E chegou um ponto até de... E qual é o impacto, de repente, você dá tudo pro seu filho? Ele vira um mimado? Exatamente. Acha não que tudo sabe, vem fácil? Exatamente, não sabe lidar com não sabe, agora eu não quero ir na escola. Tá bom, entende? Eu gosto de falar que existe uma questão assim, a adolescência,
O adolescente ele está inserido no ambiente escolar. E às vezes eles têm um ranço da escola. Ai, por que? Ai, o professor... Mas é tudo uma questão de preparo para a vida, gente. É um preparo para o mercado de trabalho, é preparo para algumas coisas. Então, se eu não gosto de ir na escola, pô, eu vou trabalhar, eu não vou ir porque hoje eu não quero, sabe? Então, tem essas coisas que precisam ser apresentadas, cumpridas, disciplina. E eu acho que chegou a um ponto de... Eu não posso dizer se a intenção dele foi me ofender, né? É um sentimento dele, que ele chegou a falar assim, olha, eu não concordo e eu acho que eu tenho que levar meu filho em alguém mais experiente e tudo. Porque eu preferia assim. Eu falei, não, você tem toda... Não é sobre mim, né? O processo não é sobre mim, é sobre a família, mas eu espero muito que eles consigam reverter essa situação, porque não é uma projeção positiva, geralmente, que tem diante disso, sabe? Você sofre esse tipo de preconceito de falar... Pô, ela é uma menina, ela não... Sim, principalmente de homens, os pais. É legal que com os adolescentes, eles chegam, geralmente não são eles que querem, é os pais que, precisa resolver isso aqui, conversa comigo, e eles vão lá no consultório. Aí eles já chegam com a cara fechada, assim, né? Mas na hora que eles me veem, eu acho que eles já dão uma... Nossa, né? É nítido, pelo menos uma curiosidade sobre aquilo. E como é algo que vai dando um retorno, eu acho que, sinceramente, só o fato deles se sentirem extremamente ouvidos ali, tipo... Fui ouvido. E é engraçado que o adolescente, ele não é óbvio. Eu atendi um adolescente de 13 anos que ele não queria. Ele não queria estar lá. Mas eles falam, eu falei assim, pra mim não tem problema, tá tudo tranquilo, eu quero que você seja sincero, porque você precisa ser sincero com você, não é eu, né? Aí ele falou assim, olha, Débora, pra mim, eu não gostaria de estar aqui, porque se eu tenho 13 anos e eu tô precisando de terapia, isso é um indicativo de que na minha vida adulta eu já tô ferrado. Porque se eu estou precisando aqui com 13, quando eu tiver um adulto... Desiludido. Exatamente. Olha, você vê o que passa na cabeça dele. Aí eu falei com ele que a terapia, na verdade, não é sobre o precisar. Terapia é igual uma revisão de carro, né? Você vai levar o carro, não necessariamente para fazer alguma coisa. Você vai ver mais quantos quilômetros o pneu roda, o óleo eu troco é quando. E aí, se precisar, já está tudo controlado. A terapia na adolescência, ela precisava ser quase que obrigatória justamente por causa disso. É muito curioso e interessante que, por exemplo, quando levaram, afinal de contas, o adolescente para a terapia, seja psicólogo, psicanálise, aí tem alguns tipos de tratamento. Os pais precisam ficar atentos, porque os adolescentes dão alguns sinais, eu não sei dizer claramente, mas a gente vê que adolescente gosta, às vezes, de pôr piercing, pintar o cabelo de rosa, se vestir de preto, se tranca no quarto, não quer papo. São sinais esses. Mesmo que o adolescente não queira, como nesse caso, vale a pena dar uma forçadinha? Eu acredito que sim. É igual uma questão de alimentação. Se a criança ou adolescente ele quer comer só o que ele deseja, isso pode ter impactos negativos na saúde, né? Você vai pegar um hemograma da criança, às vezes não tá legal. A gente precisa entender a saúde mental nesse contexto também. Até porque o adulto é o responsável pelo adolescente, né? Eu não tô falando uma questão, que precisa ser forçado, mas pelo menos para trazer essa consciência. Meu filho, a mãe sabe o que é melhor para você. Um dia você vai me agradecer por isso, porque eu estou convicta de que essa é a melhor solução, sabe? Por quê? Aí a gente volta de novo na máxima de pai, amigo, nessa questão excessiva. Geralmente o adolescente ele não tem ali, se a gente colocar uma margem aí de 40 e poucos anos, os pais de adolescente, o adolescente não tem outro amigo de 40 e tantos anos. Porque o adolescente, ele quer encontrar os semelhantes. Por isso que tem essas tribos do piercing, do cabelo. Ele se sente aceito por aquilo ali. E se identifica, né? Exatamente. E se a gente fala nesse lance de maturidade, o adulto, ele tá maduro completo e o adolescente não. Então, não comunica, sabe? E aí é a grande questão. Vale a pena eu deixar de ser o pai do meu filho agora para ser o melhor amigo dele, sendo que ele não tem outros amigos, né? É uma coisa que... Né, essa amizade que eu tô falando é essa amizade a ponto de não vou corrigir porque eu quero ser o melhor amigo, né? Hoje eu e meu pai, nós somos melhores amigos. Inclusive, a gente troca figurinha nessa questão de maternidade, paternidade. Hoje isso acontece. Mas meu pai falou muitos nãos para mim na adolescência que eu ficava... Eu também. Super triste, arrasada. Porque a gente ali é o dono da razão, é o que a gente quer. Eu quero isso. Mas vai todo mundo, menos eu, não você, não é todo mundo, né? Tem as clássicos. Você não é todo mundo. Mas existe também uma... Sei lá, eu tive uma adolescência
Eu estou aproveitando para fazer terapia aqui. Vamos. Porque eu te aproveito. Por que não? Não, mas assim, eu tive uma adolescência e a minha juventude foi meio selvagem, assim, sabe? Foi de uma outra época. Vocês nem imaginam, porque vocês nasceram muito depois. Agora, eu sinto assim que é necessário também saber a maneira de você soltar para que tenha essa experiência também. Né? Porque senão você fica preso e se acostuma com aquele guardando cobertorzinho. Aqui e a hora que sair, a criança está um passarinho aí com 50 anos você vira adolescente, né? Então, até falando isso. Porque você não cumpriu o que você tinha que fazer, as loucuras. Você fala, a superproteção. Né? Exatamente. É porque são coisas que são esperadas, né? Tem algumas atitudes que são esperadas para o adolescente, por mais maduro que ele seja. Tem alguma coisa ali que vai acontecer. Ele está descobrindo, exatamente. Testando, né? E o amor materno, o amor paterno, ele não precisa ser aquele amor que sufoca, né? Mas aquele amor, tipo assim, eu tô do seu lado. Eu conversei com uma mãe, que o caso dela era um adolescente de 17 anos, terminando o ensino médio. Ele tinha muita curiosidade com bebida. Eu falei com ela, ele tem adolescente que não, mas ele tem essa demanda, tá quase saindo pelos poros dele. Eu acredito que se ele não, pelo menos experimentar, que são as questões que ele tinha, ele vai começar a fazer isso fora de casa. Pra você, como é que é? Aí ela foi e falou assim, nossa, mas... Né? Mas vai acontecer. Aí é uma questão de redução até de danos, né? Se você vai... Porque... Na terapia, a gente descobre que nem sempre tem um caminho fácil e um difícil. Às vezes, a gente precisa escolher entre um difícil e um difícil. É colocar um difícil embaixo do braço e falar assim, estou ciente disso aqui. Se ela quisesse, de todo modo, tipo assim, não, ele não vai. Eu falei, você só precisa estar ciente. E não é eu que vou falar o que é melhor, né? Aí ela falou assim, não, eu acho que em algumas festividades... de família, eu prefiro que ele experimente e seja sincero consigo mesmo. Porque tem muita coisa que o adolescente também idealiza. Né? Teve uma vez que eu queria muito ir num show, né? E os meus pais estavam separados e minha mãe me levou. Que show que era? Né? Era um show, Sorriso Maroto. Gente, era de igreja, isso aí nunca tinha acontecido comigo, né? Então era uma coisa tipo assim, nossa, como é que vai ser? E eu lembro que eu fui, e aí tinha uma amiga que tinha ido também, aí chegou lá e tal, eu virei pra ela e falei assim, que hora que vai começar? Ela tá assim, o quê? O show, que hora que vai começar? Aí ela tá assim, Débora, já tá acontecendo. Eu falei assim, é sério? Nada contra a banda, mas é num sentido assim, eu tinha tanta expectativa, porque na escola todo mundo falava daquilo assim, gente, e tudo, como é que vai ser? Nossa, você tem que ir, porque é muito bom, mas não era uma realidade até de gostos. E quando o adolescente ele faz isso acompanhado de outros adolescentes, ele não vai querer ser o careta, ele não vai querer ser o bobão. Então, às vezes, ele vai se submeter a algumas situações que ele nem gosta. Mas só para parecer legal nesse lance de bebida, por exemplo. Eu mesmo sou um tipo de pessoa que eu não gosto do gosto o álcool. Eu não gosto, entendeu? Mas no meio adolescente, você bebe e fala, não aguenta nada. E tudo aí, às vezes a pessoa precisa ficar, por causa da imaturidade, ficar provando. Não, eu sou igual a todo mundo, eu gosto muito. E acaba se machucando sem querer. Como a mesma coisa com sexo, tem que fazer muito, né? Exatamente, para parecer. Exatamente. Então tem todas essas questões. Aí que vai o lance de você conseguir ser um pai que tá ali, né? Tipo assim, eu estou com você. Às vezes seu filho vai ser contrariado, mas isso acontece na infância também. Não é todo brinquedo que a criança pede que vai dar, né? A gente... E estar perto, não... Débora, eu queria fazer uma pergunta de filme agora. E eu queria saber se algum paciente já se apaixonou por você. Mas não responde agora. Um minutinho só, que eu queria falar com a Adriana aqui sobre a assinatura da UEST. Certo? Esse assunto é bom. Esse assunto é importante para nós, porque você que está em casa, você está cheio da imprensa tradicional, aquela coisa que... Olha, como eu estou aqui para vocês, eu tenho uma certa estrada na vida. Eu passei pelo regime militar. Eu nunca vi uma grande imprensa tão submissa, tão capacho de qualquer governo do que está acontecendo agora. É uma coisa que você não confia mais, você não sabe mais, você está vendo uma porta-vozes do governo, né? Muitas notícias manipuladas. Sim. Falar o mesmo assunto o dia inteiro. Então,
abafadas, né? Notícias abafadas, escondidas, outras, né? Exageradas para entrar na mente. Exatamente. Joias, assim, o dia inteiro. Você fala, o mundo está acontecendo muito mais coisa que isso. Então, eu queria dizer que o que acontece com essas empresas grandes, elas estão trabalhando por causa de verba do governo. Né? Elas trabalham para isso, elas não trabalham para você. Né? E a Oeste, ao contrário, a gente trabalha sem qualquer tipo de financiamento público. Troca de favores, nada disso. Aqui a gente trabalha pela notícia, pela informação, pela análise. Né? Se assina, não. Não, ainda não. Ela vai assinar. Depois desse discurso todo, você vai acabar. Sem contar que o valor é super acessível, vale demais a pena, né? Para ter acesso a esse conteúdo. E trazido para gente por profissionais de primeira, né? Profissionais diferenciados, né? Que têm o compromisso realmente com a verdade, né? Inclusive a Adriana agora passa a fazer parte. Que honra. Grande notícia que a gente dá, né? E é muito, muito legal aqui. Então a gente está trabalhando... Sem filtro, sem censura. Não é? Exatamente. Esse é o material que a gente encontra no Oeste. Então a sua assinatura, o preço da sua assinatura garante que a gente possa ter o Westcast, o Sem Filtro, o Estúdio Oeste, as Iberais e... continuar existindo, e o Programa do Agro. Prestando esse serviço, o Programa do Agro, agora que com a Joyce. Novo. Então, assina o Oeste, que você vai ser bom para você. Assina o Oeste. Assino. E dá uma força para a gente seguir nesse trabalho independente. Exatamente, que não é fácil, mas é o caminho que a gente escolheu para continuar fazendo um trabalho jornalístico honesto. E é fácil, né? Assinar é facinho. Facílimo. Tem diversas formas para fazer o pagamento. Tem um QR Code aqui na tela, você pode apontar, você pode... Tem várias formas, é fácil achar isso aí. Né? Agora vamos à resposta da Débora. Já aconteceu alguma vez? Que eu descobri, não. Embora é um receio que eu tenha, por uma questão assim... Você trata um adolescente, então você precisa ser uma linguagem mais informal, sabe? O ambiente do local. E eu preciso tomar cuidado. Por exemplo, eu tinha um adolescente que ele tinha uma questão de baixa autoestima, ele comentou. E eu achava ele um adolescente lindo. Não no sentido de eu desejá-lo, mas não cabia ali. Eu falava assim, mas por quê? Nossa, você é lindo, sabe? Tem que ter esses cuidados, de repente, com outro profissional, em outro cenário. Isso não seria... Como é que eu pontuo? Tão gritante quanto no meu caso, justamente por ter essa ambiguidade. Porque ao mesmo tempo que eles se conectam comigo, tem que entender essa questão do limite profissional e além da ética que o psicólogo precisa ter. Não emitir as opiniões pessoais, por isso não caberia ali nossa, mas eu acho, porque não importa o que eu acho, né? A questão da ética mesmo. Mas eu acredito que se acontecesse, obrigatoriamente eu precisaria interromper o processo, exatamente, porque aí já não seria. É por isso que o psicólogo nunca vai a uma festinha de aniversário, porque isso aí já infringiu os outros pontos éticos mesmo. Então eu penso que seria necessário, né? Porque vamos dizer, é fácil você... Né, ter um relacionamento pessoal, é a pessoa que está te ouvindo, que às vezes confunde, os pais não estão ouvindo. E mas se apaixona porque também é a sua tábua de salvação. Vira um amigo, né? Vira uma... E também a Débora é muito bonita. Fora isso também que eles deve ser confuso, né? A gente também está tratando desses assuntos aqui com uma certa graça, humor e leveza, que é até bom e necessário para esse nosso entendimento e comunicação, mas vale lembrar que esses assuntos são muito graves na vida do adolescente, que provoca suicídio, é uma realidade, adolescentes se cortam, é uma tristeza muito grande o que acontece a partir de situações como bullying, companhias, ou às vezes a própria pessoa busca, né? Aí eu não sei se eu estou certa em pensar, é interessante colocar adolescentes, preencher assim, o dia com atividades, não deixar muito tempo ocioso. Então o esporte ajuda, cursos, o que você acha disso? Para dar uma sugestão, deixar aqui para os pais também poderem já na prática fazer.
Uma máxima que eu gosto tem uma frase em latim que diz justamente que a virtude está no meio, né? A questão de equilíbrio. Excessos tendem a esconder algumas faltas. Porque é interessante o adolescente ele ter um hobby, né? Ele tem uma questão de esporte. Hoje, a maioria dos adolescentes não fazem atividade física e eu acredito que isso seja muito um cenário de casa. É muito difícil ter, de novo, né? Falta de incentivo? Exatamente, porque às vezes os pais não fazem atividade física. Então, para o adolescente, aquilo é normal não fazer. Só que é de extrema importância, principalmente na adolescência, por uma regulação hormonal. Eles são tão estressados, eles são tão pilhados. Então, é interessante algum tipo de esporte. Volta mais exatamente, para regular o sono também. Exatamente, porque aí ele precisa ter uma agenda ali de... já tem a escola, que é obrigatório, né? Mas pelo menos uma atividade física. E aí tem atividade física que pode ser feita 2 vezes na semana, 3 vezes. Tem uns que vão gostar de ir todo dia. Tem adolescente que, pela academia, mas isso aí é até um culto ao corpo também, que você consegue sacar, né? E faz amizade, arranja namoradinho nesses ambientes. Exatamente. Aquela questão de ser aceito, e não só aceito, é o principal, né? Eles têm aquela questão. Então, seria o ideal conseguir ter uma agenda, até por disciplina também, né? Mas não uma agenda tão cheia a ponto de sobrecarregá-los, né? Senão isso aí a sociedade, na verdade, tem essa mania. Tem um problema, aí eles criam outro problema para combater o problema e, na verdade, são 2 problemas ali que a gente tem que resolver. Isso que você diz do meio termo, né? Exatamente. Que permeia a nossa conversa do começo ao fim. E tem pais que preferem que o filho fique lá quieto no celular e não encha a paciência e fique quieto, exatamente. Né? É porque menino dá trabalho. Isso, eu tenho Menino? 2 pequenos. Não, a criança, o filho, ter filho dá trabalho, vai dar demanda atenção, né? Exatamente. Cuidados. Hoje, olha, o meu pai, vão considerar só eu enquanto filho. Vez ou outra eu peço ajuda, eu falo assim, ai pai, eu tô precisando que você fique com os meninos pra mim, você pode me ajudar nisso, naquilo outro. Vai ser sempre aquilo ali, sabe? Mas essa questão que você fala do celular tem sido um ladrão, assim, de tempo, de qualidade de vida, sabe? Como eu falei, as pessoas sentam para almoçar à mesa, mas mexendo no celular, não tem um olho no olho. Como é que foi seu dia hoje? Você não sabe muitas vezes o que ele está consumindo. Exatamente. Né? Exatamente. No livro tem uma questão que eu levanto que eu falo justamente isso. E eu fiz isso numa palestra e eu fiquei muito chocada negativamente com o resultado. Por exemplo, separei os pais dos filhos e pedi para eles responderem as mesmas respostas. Quais que eram o programa de televisão favorito, ou série, a música e comida preferida. De 60 pais, teve 2 que acertaram. Nossa! Entendeu? Nossa, muita desconectado. E aí, quando a gente É. colocou na questão de música, não precisava ser uma música, porque adolescente. Estilo. Mas, tipo assim, eu sei que o meu filho escuta isso, não batia, as informações. Aí eu falo, tipo assim, onde que tá? E aí é meio que algo negativo para os pais, porque aí os pais querem que meu filho é problemático, meu filho tem um problema, eu preciso que resolva isso aqui. 90% dos pais de adolescente não fazem terapia, porque o problema está no menino, é ele que precisa melhorar, sabe? Então precisa sim ser levantado essas questões, sabe? Porque o adolescente está aprendendo, nessa questão que a gente fala de relacionamento, geralmente o adolescente projeta, vamos falar menina, projeta no pai aquele parceiro que ela vai encontrar. Isso a gente vê alguns loopings eternos, extremamente tristes. Mulheres que se envolvem com homens alcoólatras, geralmente os pais foram. Sabe? Você consegue perceber isso porque a referência de amor ali, a referência de como se trata, é aquilo ali, sabe? Então, esse passar junto, principalmente nessa questão, muito além da adolescência, muito mais do que ser pai, está ensinando para os filhos um mundo, uma ótica da vida adulta, né? Então, eu acho que isso aconteceu com meu filho, voltando a ele, mas assim, a gente eu podia não ser rígido com ele, ou falar, isso não pode e tal, mas tinha uma coisa assim, olha, toda noite vamos assistir um vídeo, então a gente sintonizava os nossos mundos, assim, através de música, através... Tinha momentos. Tinha momentos, e através da música, através da série, você acaba penetrando no universo dele também, né? Sim. E ele no seu também, Na né? minha família era muito na hora do jantar. No jantar, sim, uma conexão, né?
de como foi a escola e tal. Que eu não sei se hoje em dia tem isso, né? De entender muito como foi a escola, analisar o material que está sendo dado, porque tem essa questão, né? Sim. A discussão sobre homeschooling, se na escola estão doutrinando seu filho com ideologia política, se estão tratando sexo de qual forma. Exatamente. Isso que eu ia te perguntar também. Religião. Essa busca da identidade, você está sentindo essa coisa de pressão para ser trans, gay, sabe, nada contra ser gay, tá, blá, 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 mas, né, de ser o trans, é o cara que não... Você está sentindo essa pressão no seu consultório também de... Ou de ser bissexual. Ser bissexual, todo mundo de ser diferente e virou uma coisa... isso, né? Assim, quase obrigatória, parece, Sim. né? Drama para o adolescente. Isso. Na verdade, para mim é mais negativo, porque já é muito, assim, normal, entendeu? A visão de mundo que os adolescentes têm hoje, ela é tudo muito assim... como é que eu consigo falar? Tudo pode muito, entendeu? Não tem uma questão assim, de regras e tudo. Se tem um posicionamento diferente, já é uma questão assim, por exemplo, aí tem esse embate. Não, porque meu pai é muito preconceituoso. E aí, quando vai falar, às vezes eu preciso trabalhar assim, mas qual que é o conceito de preconceito para você, ou de respeitar a opinião que a outra pessoa ali também tá tendo, sabe? É algo mais nesse sentido, sabe? De encarar que é tudo muito normal. O que eu falo com os adolescentes lá na clínica hoje é que tem um nível de adolescentes, se a gente pegar um geral, que para um adolescente hoje se destacar, ele não precisa fazer muito. Cumprindo horários, cumprindo tarefas em casa, sabe? Porque toda essa questão, como eu falei, prepara o adolescente para a vida adulta. Eu estava numa questão com um pai e uma filha que ele cobrava muito essa questão de escola dela. E ela tem umas áreas que ela é muito boa e as outras áreas ela é só média, né? E aí eu precisei conversar com ele, ele era um empresário, eu falei com ele assim, olha, eu preciso trabalhar com você o que eu trabalho com os meninos, porque eu preciso trazer para eles uma consciência de vida adulta, né? Então, vou falar para vocês o que eu falo com eles e aí você me pontua. Eu falei, olha, na sua empresa você está precisando contratar uma pessoa. Chegou 2 pessoas que acabaram de sair do ensino médio, sem experiência. Você vai analisar o quê? Somente o histórico escolar, é tudo que eles têm ali, se você quiser, né? E aí a gente vai ter um aluno com a média de 90% e um aluno com média de 70%. Só que o adolescente de 90%, ele é mais retraído, totalmente tímido, né? E o de 70%, ele tem um bom desenvolvimento, ele trabalha em equipe, ele tem uma boa comunicação, ele resolve problemas. Numa experiência, assim, numa conversa básica, você consegue perceber isso. Qual que seria que você contrataria? Não, de 70%. Eu falei, então não tem como a gente pegar isso e fazer isso com a sua filha. Porque tem que ser os 90%, porque o que eu procuro trazer para os adolescentes é isso, vocês não são nota. Vocês precisam entender que vocês vão entrar para o mercado de trabalho. Não falar em público. Tem muito adolescente que, tipo assim, sozinho fazendo o trabalho dele, ele é excelente, né? Mas vai trabalhar em equipe, não dá. Não tem como. Uma empresa, hoje você precisa trabalhar em equipe. Falar em público, sabe? Tem que interagir, não exatamente, tem como. resolver um problema. Você tá... Igual, vim para cá sozinha. Você tem que conseguir, tipo assim, encontrar um lugar, se comunicar bem, sabe? E isso são demandas que eu acho que aí... Isso a gente pode culpar até um pouquinho a escola também. Porque a escola também coloca aquele capacete de nota, né? Só que eu também falo com os adolescentes... Horrível exatamente. O que eu falo com eles é o seguinte, a média é a média. Você precisa saber o básico de tudo, né? Pra galera que tem dificuldade com matemática. Você precisa fazer. Você vai fazer uma receita, lá as medidas são todas fracionadas. Então, você precisa saber fazer isso. Ter uma noção. Aplicar um desconto. Boa, o básico, eu falei, a escola pede o básico. A média é o que você precisa, sim. E sempre desponta em alguma coisa, se é algo que você gosta, seja diferente nisso. Eu gosto de história. Tenha um conhecimento ninguém tira de você. Né? Mas eu não sei, se eu tivesse outro filho hoje, eu não sei se colocaria numa escola, do jeito que anda. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer pela educação é falar, aprende a aprender, sabe? Sim. Procura... Não depende da escola. Eu digo por mim, até porque eu fui um aluno medíocre, assim, mas eu ia para casa e estudava, que nem louco, né? Eu acho que essa independência, não depender de escola, e hoje, cada vez mais, eu fiz uma matéria agora para
para revista sobre ChatGPT e tal. Se você souber usar aquilo, né, você realmente, não vou dizer que você vai dispensar a escola, mas você não vai depender daquilo mais, né? Exatamente. Porque ali você está, inclusive, sujeito a ser doutrinado, né? A ser... Eu acho que é uma coisa que é assim... Que inveja dessa geração, sabe? Porque se eu tivesse essa... capacidade, né? No meu tempo de adolescente, porque eu também estava furioso para aprender. Daí vai na biblioteca, né? A Barça. A Barça. Você conhece a Barça? Interior, é tudo mais lento. A Barça foi a base, né? Todo mundo tinha uma Barça. Sim, né? eu tenho os livros ainda. Você tem ainda, meu? Nossa, cara, nossa. Eu usava muito a Barça. Acho que na casa Você dos meus também? pais até hoje ainda estão lá, mas viraram decoração praticamente. Né? Qualquer dia eu vou dar uma folhada para matar a saudade. Era muito legal. Tinha tudo ali pra gente pesquisar e fazer trabalho de quantas páginas quiser. Sim. Um dos maiores sucessos, né? De editoriais, Nossa. E eu não dei palpite sobre filho, porque eu não tenho filho, né? Mas eu tenho sobrinhos, inclusive adolescentes. Eu observo, vejo muito e fui adolescente também. Tenho 2 irmãs. Mas muita gente é pai, é mãe, tem muito adolescente por aí. E essa ajuda é muito importante. Eu queria desde já te parabenizar pelo seu trabalho, pelo livro. E queria que você vendesse, entre aspas, o livro um pouquinho aqui para quem nos acompanha e é pai ou mãe ou adolescente que pode falar, pai, presente para você. Dá uma resumida assim, você que é pai ou mãe, esse livro você vai encontrar isso. Sim. O livro, a intenção, ele foi muito assim proposital, sabe? Como eu falei, o intuito dele é alcançar mais pessoas. Tem as perguntinhas para que, se eu não me engano, nos últimos questionários, a intenção é justamente que a pessoa volte, porque ela começou o livro com uma cabeça e essas anotações permitem a pessoa, tipo assim, né, de repente... Melhor escrever a lápis. Exatamente, para ir tirando algumas conclusões, porque justamente tem essa... Eu gosto de bater na tecla da diferença entre o ser e estar sendo, né? Poucas coisas nós somos. Filho é uma delas. Tipo assim, você não é... eu não sou filho mais, não, e né? Pra sempre mesmo, exatamente. Né? Mas esse poder ser... Se hoje eu sou na minha adolescência, eu era extremamente egoísta. Aí hoje, eu 27 anos, 2 filhos, as coisas mudam. 2 filhos, né? São pequenininhos, estão são crianças ou pré-adolescentes? Não, são crianças. 2 e 5 anos. 2 e 5, pequenininhos. Exatamente. Mas aí essa possibilidade do ser permite eu, pelo menos, ser menos egoísta, né? Isso vai me possibilitando transicionar. E ele é bem pequenininho, porque o objetivo é uma leitura rápida. A gente sabe que hoje é tudo muito rápido, demanda. Às vezes você vai pegar um livro, não, mas eu não tenho tempo para ler livro. A maioria das pessoas falam isso. E eu quis ele bem, assim, prático, sabe? E parece que é uma leitura que pode acabar evitando muita dor, muito Com sofrimento. Certeza. Má convivência. Com certeza. Para profissionais também, profissionais que trabalham nessa área, é interessante, porque é uma área escassa. É muito triste ser escasso, né? Porque dá a ideia de que mais famílias estão precisando, né? Mas quanto mais profissionais estiverem capacitados, né? Para dar uma orientação, para fazer esse trabalho, sabe? Seria excelente. Então, acho que é uma dica também para profissionais da área, para que tenha uma noção diferente. Tem versão digital também? Isso, tem versão digital. Tudo no site da própria editora, né? Que é a Viseu? Isso, editora Viseu. Foi uma bênção para mim mesmo. E às vezes eu penso que eu não tive filho, eu falo, ufa. Acho que, porque, meu não vai Deus. Desistir, não. O brinquedinho dura, né? Porque quando é pequenininho, aquela fofura, eu também queria 3. Mas, na verdade, eu trago isso no livro, porque o que acontece? Cada fase, ela vai ter uma delícia e um caos. Verdade, né? Entendeu? A fase que o bebê, ele acabou de nascer, é muito penoso, tem as cólicas, sabe? O meu mais novo Os pais não dormem. Exatamente, é muita privação para mulher. Tem mulheres que sofrem com a amamentação, né?
O Benjoca hoje está com 2 anos, é o tal do Terrible 2 e é terrível mesmo, né? É aquela questão, tipo assim, Não eles falam para. que até uma certa adolescência na fase né? da infância, mas tipo assim, é uma graça, mas tem isso. Só que... É mais fácil de controlar, né? Exatamente, Tranca no chiqueirinho, 5 minutinhos. A questão é que a adolescência, às vezes, ela é tão sugada para os pais que eles não conseguem nem enxergar lá do bom. É verdade. Sabe? Tipo assim, se eu fizer... Só preocupação. Exatamente. Eles confundem muito o tamanho do adolescente. Como ele é adulto. E o que eu falo? Se a maturidade deles não tá equivalente, não vai ter briga. Porque o adolescente, ele não vai conseguir chegar no patamar ali do pai. Só que o que acontece é que o pai, ele regride muitas vezes, sabe? A minha menina de 4 anos falou comigo que ia sair de casa, que não queria que eu fosse mais a mãe dela. Adorei. Entendeu? Como você reagiu a isso? 4 anos. O meu esposo, ele deu uma risada assim. Eu falei, você é mesmo, filha? Mas não tem como. Ela, não, que agora eu quero outra calma, mãe. Né? Que equilíbrio, porque é engraçado. Soa engraçado. Ela queria uma coisa e a gente falou que não era. Eu ia tomar um susto, não ia achar graça nenhuma. Ela falou, você tá louca? Você tá louca? De onde você tirou isso? Exato. Minha filha, foi isso. Eu falei, você é mesmo, Bela? Tal. Aí o Kevin, meu esposo, né, deu uma risada. Eu falei com ele assim, você tá rindo agora que ela tem 4. Se ela tivesse 16... Nossa. Porque é a mesma coisa, olha... A pirraça na infância é caracterizada pela inundação ali das emoções e a criança, ela não sabe lidar com aquilo. Gente, é o tanto de hormônio que passa na cabeça do adolescente na fase da adolescência. E informações variadas, palpite de colegas, coisas que vê na TV, em filmes, que esses streamings hoje tem filme de todo que é tipo... Deve influenciar, né? Exatamente. Essas séries adolescentes. São essas coisas que aí o adolescente não sabe lidar com aquilo, assim como a criança também não sabe lidar. E fala essas coisas, exatamente. Aí o pai, geralmente, fala assim, mas você tá falando isso comigo dentro da minha casa, no meu... Já não consegue enxergar dessa forma, porque, se eu tenho 20 e tantos anos, a Bela tem 4... Pô, é uma criança de 4 anos que tá falando isso comigo. Só que se é um adolescente, de alguma maneira ofende. Os pais não conseguem ter aquele controle emocional para lidar com a instabilidade emocional do adolescente. Esse é um ponto... É o clássico, né? Eu te odeio. Exatamente. Bate Aí a porta. Oi, gente, eu já atendi casos de pai e adolescente aí, 14 a 16 anos, de rolar no tapa mesmo. Nossa. Entendeu? Isso aí, você consegue a gente se ver choca, esse mas declínio. ainda a agressão familiar Exatamente. é comum, né? Exatamente. É lamentável. Também eu queria que a gente usasse uma palavra muito linda que eu vi aqui, que você fala. Você já disse eu te amo para o seu filho hoje. Eu acho que o amor é tão importante para qualquer ser humano, né? E qualquer relacionamento. Se sentir amado, ouvir isso, ouvir elogios, apoio. Eu tô aqui, você é uma boa pessoa, você tem... E o que você quis dizer com essa passagem do você já disse eu te amo pro seu filho hoje? Porque também não dá para ficar sendo aquela coisa, não sei, fala você. O que eu gosto de pontuar? A rotina, ela tende a sufocar a gente. A gente tem a mania de normalizar coisas extraordinárias, sabe? Até acontecer algo ruim. Né? A gente consegue normalizar, o almoço é tudo muito corrido, mas há uma dádiva ali no almoço, sabe? Existe uma comida, existe pessoas saudáveis, existe uma manutenção, exatamente. Só que o que acontece? É normal. O eu te amo, ele acontece exatamente isso. Eu amo uma pessoa, mas a gente acorda, a gente dorme todo dia. Principalmente com o filho, até você viver uma iminência da perda. Né? Porque diante da iminência da perda, aí você fica, nossa, eu poderia e tal. Então, esse eu te amo, se você vai viajar, você fala, eu te amo, porque tá fugindo da rotina. Né? Diante de alguma coisa, você fala, eu te amo. Mas é muito difícil, naturalmente, você conseguir falar esse eu te amo. Dia. Exatamente. Isso aconteceu comigo. O Benjamin, ele teve uma convulsão, sabe? E na semana anterior, nossa, eu tava sentindo que ele tava me sugando tanto. Tudo ele queria colo, porque tá indo fazer 2 aninhos, né? Aí eu falei, mas nossa, eu tô exausta e tudo. E ele deu uma convulsão, graças a Deus foi um episódio... Que susto, hein? 2 aninhos, uma convulsão, deve ser pra mãe. Pânico total. E não é um histórico, foi um episódio... muito esporádico. A febre foi por febre, né? Ele tava com 38, mas ele foi de 36 a 38 muito rápido.
O corpo E aí precisou. deu aquela questão. Até eu conseguir identificar, o meu marido é bombeiro militar, ele não estava em casa, isso aí Ai, é que sempre, pena. exatamente, é sempre uma loucura. Bombeiro ainda, Isso. é o cara certo. Menino, exatamente. E aí eu saí com o Benjamin, meu sogro estava em casa, a gente mora perto de uma UPA, e, gente, eu não consegui o básico, que era o quê? Você conseguir batimentos, né? E respiração. Porque eu não estava preparada para aquilo. A sua cabeça bugou. Exatamente. E ele, a convulsão dele foi virar o olhinho para cima e ele estagnou. E aí logo ele perdeu a consciência. Nesse momento que ele tava com consciência, começou a ficar com a boquinha roxa, pra mim eu tava perdendo ele. E era uma coisa que eu fui, peguei o meu sogro e falei, tem uma UPA aqui perto, a gente precisa levar. Na minha cabeça precisava de oxigênio. E eu não consegui parar para, tipo assim, deixa eu ver como é que se ele tá respirando, se não tá. Isso é psicóloga, não, é racional. Sim. Mas na hora do vamos ver, né? Entendeu? É duro. Cara. Aí eu consegui levá-lo. Aí, na verdade, na hora que eu cheguei lá, ele já tava voltando. Os batimentos cardíacos estavam tudo ok. Aí eu fui voltar para casa para pegar documento e tudo. Você sai sem nada. Aí na hora que eu voltei já tinha 2 viaturas do Corpo de Bombeiro, que aí meu esposo foi acionado. Aí já foi uma loucura total, mas eu peguei e falei, não, a gente precisa levar ele no hospital para avaliar direitinho. E lá no hospital me veio isso. Falei assim, nossa, eu tava reclamando tanto dessa rotina. Mas diante de uma iminência de perda, muitas mães que perdem, nem às vezes falam, eu só queria escutar mais mãe, eu não tava aguentando mais aquilo, vai. Um chorinho, exatamente, um vídeo de colo, sabe? e eu neguei colo. Exatamente. Bom, Débora, a gente está encerrando aqui, olha, O Ser Adolescente, Débora Rodrigues. Eu queria convidar a Débora para escrever outro livro. Rápido, e para você voltar aqui para falar. Não é, meu? Simpática, querida. Né? Gente, E obrigada. a gente sempre fala, quando a gente gosta da entrevista, que a gente gosta de quase todas, volta. Então, para voltar, escreve outro livro e vem. Vou Tá sim. bom? Muito obrigada. E hoje convite. você chegou num dia histórico, que é a chegada da Olha só Débora que aqui, legal. Que foi a primeira vez. Prazer, e feliz foi coincidência. É isso aí, meu. E boa estadia aqui em São Paulo. Muito obrigada. Você vai dar uma zanzada Agora eu vou conhecer. por uns dias aqui a Exatamente. capital paulista, grande capital paulista. Que você seja bem recebida. Muito obrigada. Por nós. E realmente volte mais vezes. A gente vai estar esperando, né, para tratar de outros assuntos. Obrigada Muito pela bom. participação, viu? Eu que agradeço. Muito Eu bom queria estar que você com vocês. despedisse do espectador e terminasse com a palavra Iptaiotaie. Que é o nosso Iptaiotaie. Iptaiotaie. Isso aí. Né? Gente, obrigada pelo carinho por me receber também. Vamos juntos por aqui no Oestcast da Go. Obrigada, viu? Um Eu que prazerzão estar agradeço do seu muito. lado. Foi muito legal. Que melhorou muito o programa. Imagina, obrigada. verdade, já. E até uma próxima, espero que em breve. Obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima.